Ok, agora vamos para aqueles nossos 5 minutos de revisão. Presta atenção. Rapaz, agora que eu vi que esse avião tá sem condutor. Cadê o piloto desse avião? Esse avião tá sem direção, cara. Ah, acabei de ver que não tem um piloto, né? Joga para nós de novo aí. Vai jogar? Ah, jogou? Não? Joga lá. Volta lá, volta. Aula 9.2, revisão. Aí, ó. Cadê o piloto? Cadê o piloto? Cadê o piloto? Ah, não. Esse avião é fake. Eu vou querer um piloto desse avião aí, viu? É por isso que ele tá perdendo o sentido, dando voo rasante. Joga no quadro. Vamos para a nossa revisão de 5 minutos. Bom, na aula de hoje, eu falei sobre a filosofia, também é a ciência grega. Lembra? Atenas, ela foi um palco de desenvolvimento filosófico durante o período clássico da Grécia. Esse período clássico é no século V antes de Cristo. Certinho? E aí, por exemplo, Sócrates, ele é conhecido como o pai da filosofia, mesmo não sendo o seu precursor, porque ele estruturou a forma de busca pelo conhecimento de fundamento da filosofia. Tá bom? Então, tudo isso acaba trazendo mais informações a respeito do Sócrates. Tá? Na matemática, por exemplo, sobressai aí Euclides e Arquimedes. E eles irão desenvolver a geometria. Na astronomia, por exemplo, vai se destacar Starco e Hipparco. Eles procuram medir o diâmetro da Terra e a distância entre o Sol e a Lua. A distância entre o Sol e a distância do planeta à Lua, a distância do planeta ao Sol. Naquela época, os caras já possuíam essas curiosidades. Percebe? Bom, no que se refere à arte, os gregos eram excelentes escultores. Olha, e bota a excelência aí, viu? Eles buscavam retratar o corpo humano em sua total perfeição, nos seus mínimos detalhes. Os gregos eram apaixonados pelo teatro, pela risada, pela alegria. As peças elas eram apresentadas em anfiteatro e também ao ar livre. E os atores, eles representavam suas peças usando máscaras. Por quê, professor? Bom, para que o autor não fosse reconhecido, porque como eles faziam comédia, sátira, então poderia haver represária. Então não sabia qual era o ator que estava interpretando ali. Uma das formas de se estudar a arte grega se dá por meio dos formatos das colunas, que definiam o estilo de cada uma delas. As colunas dóricas, jônicas e coríntias. A interação entre a cultura com o Oriente. Vamos lá. Na cultura helenística, ou helenismo, vai ser o resultado da fusão, dessa união dos elementos da cultura helenística grega com a cultura ocidental. Durante 13 anos, Alexandre Magno, ele vai conquistar o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e vai chegar até a Índia. E olha que os gregos já estão mais evoluídos do que os povos da Mesopotâmia. Os principais centros de difusão dos valores do helenismo e da cultura helenística será aí Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no mar Egeu. Essa difusão dos valores e da cultura
helenística se deu nessas regiões aí. Por último, falamos sobre a religião e também a mitologia, para explicarem as coisas do mundo e transmitir os seus conhecimentos populares. Os gregos criaram vários mitos e também várias lendas. Como até hoje se tem mitos e lendas. Os mitos mais conhecidos são esses daí, ó. Por exemplo, o mito do Minotauro, o mito do Cavalo de Troia, o mito da Medusa e os 12 trabalhos que foram executados por Hércules. Certinho? Feito isso, é só correr para o abraço. Bom, aluno, agora eu vou te deixar para você fazer a atividade e daqui a pouco eu retorno para as correções. Tchau, tchau. Ok. Hora da atividade. Vamos lá, então. Para você que fez, para você que corrigiu, olha lá. Vamos para a primeira pergunta. Bom, essas questões sobre a Grécia é muito fácil. Muito fácil. Não tem nem... Se você prestou atenção na aula, acompanhou, fez as anotações, está de boa. Bom, e o seguinte, na Grécia Antiga, a cultura substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas. Acabou sendo substituído pelo monumentalismo, pelo pessimismo, pelo negativismo e pelo relativismo. Bom, estamos falando de quem? Da cultura ateniense. A, da cultura espartana. B, da cultura jônica, tá? Faltou a letra I aí. D, da cultura helenística. E E, da cultura Aquios. Tudo isso daí existem, mas não propriamente associado à pergunta. Existiu a cultura ateniense? Sim. Existia a cultura espartana? Sim. A cultura jônica? Sim. Dos aqueus, do helenismo ou da helenística, todos existiram. Porém, a pergunta é a seguinte: na Grécia Antiga, a cultura substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas, pelo monumentalismo, pelo pessimismo, negativismo e relativismo. Bom, de quem estamos falando? De qual cultura? Ateniense, espartana, jônica, helenística ou aquilo? Já sabe? Ótimo! Então, podemos partir para a resposta? Resposta correta dessa questão é a letra E, letra D. Letra D de dado. Aluno, você que marcou a letra D está de parabéns. É a cultura helenística dos helenos, porque os gregos diziam que eram descendentes dos helenos. Portanto, a Grécia também era chamada de Hélade. Partimos para a próxima questão. Questão número 2. Os intelectuais gregos não se dedicavam apenas a temas abstratos, como a beleza e o sentido da vida. Também procuraram entender o mundo ao seu redor e alcançaram grandes avanços na física, na matemática e na filosofia. Quando falamos de filosofia grega, é correto afirmar. Vamos lá. A. Epicurismo, fundada por Sócrates. Pregava aí a abstenção do prazer, base da felicidade humana. B. Ceticismo, fundado por Pirro. Caracterizava-se por afirmativo e defendia que a felicidade consiste em julgar as coisas e dar valor às coisas materiais.
a bens materiais, né? C. Platão é conhecido como o pai da filosofia. D. A filosofia grega veio reafirmar a mitologia e trazer os deuses do dogmatismo para o racionalismo. Letra E. Estoicismo, fundado por Zeno de Citium, que defendia a felicidade como equilíbrio interior. O homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. Infortúnio. Essa aqui já é mais difícil, né? Questão número 2, é isso? 2. Olha aí. Os intelectuais gregos, eles não se dedicavam apenas a temas abstratos, como também a beleza e o sentido da vida. Essa é a pergunta. Também procuraram entender o mundo ao seu redor e alcançar o grande avanço na física, na matemática e na filosofia. Bom, quando falamos de filosofia grega, é correto afirmar. Eu tenho aqui epicurismo, ceticismo, Platão, filosofia, estoicismo. Isso foi explicado durante a aula. E logo também foi revisado naqueles 5 minutos. Se você prestou atenção e anotou, vai saber qual é a resposta. Agora, se não prestou, vai passar batido. Preste bem atenção, aluno. E é isso que nós buscamos com vocês. Anotem tudo que for falado. Deu para escrever durante que o professor estava explicando? Beleza. Mas se não foi feito, vai passar batido. Essa é uma questão dificílima. Podemos passar para a resposta? Vamos lá, então. A resposta correta, olha aí. Estoicismo. Quando fala, os intelectuais gregos não se dedicavam apenas a temas abstratos como a beleza e o sentido da vida, mas como também procuraram entender o mundo ao seu redor e alcançar o grande avanço na física, na matemática e na filosofia. Quando falamos da filosofia, é correto afirmar que o estoicismo, que foi fundado por Zeno de Citium, defendiam a felicidade como equilíbrio interior. O homem deveria aceitar a serenidade, aceitar a dor e aceitar o prazer, a aventura e também o infortúnio. Olha aí, essa é uma palavra nova para vocês, estoicismo. Eu espero que vocês tenham anotado e não esqueçam jamais. Próxima questão. Os deuses gregos fazem parte do imaginário coletivo da antiguidade sobre a origem e funcionamento do mundo. Ademais, compõe a cultura popular no que diz respeito aos hábitos, tradições e crenças. No geral, essas entidades compõem o panteão do Monte Olimpo, localidade onde habitam os deuses. Porém, existem diferentes versões para a origem e a ascensão de cada um enquanto deuses. Quando tratamos dos deuses gregos, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. São representantes de uma mentalidade monoteísta, pois há uma percepção de diversas divindades no comando do universo. Letra B. O mundo teve início com o casal Urano, o céu, e Gaia, que é a terra, que permaneciam unidos por um ato de reprodução constante. Dessa relação, teriam nascido os titãs, que não conseguiam sair do ventre de Gaia, da terra. Letra C.
irmão mais velho de Zeus e de Hades. Poseidon é o deus do submundo. Letra D, Zeus. Apesar de ser irmão Hades e de Poseidon, ele não vivia no mundo Olimpo. Letra E, Ártemis, cujo nome significa nascida da espuma, é considerado a deusa do amor. E aí? Essa é uma questão top. Resposta correta vai ser a letra B. O mundo teve início com o casal Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra, que permanecia unido por um ato de reprodução constante. Dessa relação teriam nascido os titãs, que não conseguiu sair do vento de Gaia, que é da terra. Bom, partimos agora para a questão do Enem. Diz o seguinte: os impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diminuindo-lhe a substância. De 200 anos em diante, o poder imperial romano avançou para leste, e nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Na região das formações sociais gregas, eu tenho a autonomia das cidades-estado manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos. B, essas formações e os impérios helenísticos construíram-se com o avanço das conquistas espartanas no período posterior às guerras no Peloponeso, ao final do século V a.C. Letra C. A conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cerceando as escolas filosóficas gregas. D. O Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo, que afetou mais fortemente sua parte ocidental. E os espaços foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e na Ásia Menor, em seu período de apogeu, devido às lutas intestinais e às rivalidades entre cidades e estados. Ok. Qual será a resposta dessa questão? Vamos lá. A resposta, então, vai ser a letra D. Muito bem. O Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo que afetou mais fortemente sua parte ocidental. E a gente sabe disso. O que levou à queda do Império Romano foi a revolta dos escravos. E aí você vê o alto, o médio, o baixo Império Romano. O que vai dar início à criação da Idade Média. E de lá para cá, a Idade Moderna, Idade Contemporânea e hoje Idade Pós-Contemporânea. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.